Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês estão vendo no slide de hoje, nós temos uma aula de revisão. Muito bem, é isso aí. Ô gente, nós estamos na semana 8, tá? E daqui uns dias as provas estão chegando já, então bora estudar, partiu estudar, você vai se dar muito bem nessa prova, você vai mandar muito bem, porque você vai assistir a essa aula e você vai ficar concentrado, ligadaço, liga a antena aí, joga um café nessa barriga e bora, vamos lá, toma um Nescau para você ficar cheio de energia, beleza? Então vamos lá. Ô gente, nossa aula de revisão hoje, tá? Como vocês sabem, eu sou o professor Marcos Cara de Língua Portuguesa e estamos aqui para dar aula para vocês, né? Nós vamos revisar então, vamos revisar o processo de formação de palavras. Como assim? Cara, nós vamos revisar então como vão se formando novas palavras em língua portuguesa, como que acontece esse processo, como que isso funciona, tá? Processo de formação de palavras. Então nós temos ali, o objetivo é o quê? É compreender o processo. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender para depois então colocar em prática, certo? Nós temos dois tipos que são básicos no processo de formação de palavras. Dois tipos básicos. Nós temos o processo de derivação e o processo de composição. É o que está acontecendo, que eu disse para vocês, está tudo aqui. O processo de derivação e o processo de composição, certo? Qual é a grande diferença entre eles, gente? A diferença entre esses dois processos, através dele, né, dos dois processos, nós conseguimos formar novas palavras. Novas palavras vão sendo criadas, formadas através desses dois processos. Derivação e composição, os dois processos. A diferença entre eles: derivação trabalha com um núcleo, um único núcleo, um radical, certo? Esse é o processo de derivação. E o processo de composição, composto, composição, mais de um núcleo, dois ou mais núcleos, é chamado processo de composição, tá? Então, foca nisso, pensa nisso, começa já a raciocinar, começa já a elaborar uma maneira de estudo com base nesses dois processos de formação, de formarmos novas palavras. Processo de derivação, um radical, um núcleo. Processo de composição, dois radicais, dois núcleos. Eu fico repetindo assim para que você possa gravar, para que fique fixado na sua mente. Tá legal? Partiu então. Gente, como que funciona? Nós vamos começar então com o processo de derivação, tá? Lembrando, processo de derivação nós temos um núcleo, um radical, tá? E nós vamos chamar esse processo, nós vamos utilizar aí dois termos. Palavras que são primitivas. Olha que bonitinho, coloquei no azulzinho aí para você, tá? Não tem nada a ver com piá e com menina, não. Só porque eu gosto do azul mesmo. Então eu curto o azul, então fechou. Bonita essa camisa aqui da escola, a camiseta azul fica, ó, top. Então vamos lá, gente. Derivação, dois nomes básicos. Palavras primitivas e palavras derivadas. Como que funciona isso? A palavra primitiva é a palavra de origem. Lembrando, nós estamos revisando esse conteúdo, você já viu, você já sabe como que funciona. Revisão, ver novamente, certo? Palavras primitivas, então, são as palavras de origem, são as primeiras palavras e através delas, por meio delas, serão formadas outras palavras. Essas outras palavras recebem o nome de palavras derivadas. Como vocês estão vendo aqui, coloquei o exemplo da palavra mar, certo? E através, por meio dessa palavra mar, várias outras estão sendo formadas. Gente, é interessante que esse processo, ele vai ocorrendo, como eu disse a vocês nas outras aulas. A língua portuguesa é uma língua viva, pelo fato de ser uma língua viva, ela está em constante modificação, em constante mudança, certo?
palavra primitiva, palavra de origem, as primeiras palavras, palavras derivadas, as palavras que vão surgindo através das primeiras. Mar, o que nós podemos formar então com a palavra mar? E é interessante, gente, que você vai ver aqui, ó, que todas as palavras formadas pela palavra mar, o marzão, né, que é muito bonito, todas são da mesma família. Então, ó, mar, as derivadas são marítimo, que é da família do mar, marinheiro, marujo, marinha e assim por diante. Todas as palavras que saem do mar pertencem à mesma família. Observa, gente, que o radical, ó, mar, o radical, a palavra de origem, permanece ali nas derivadas, certo? Um outro exemplo de palavra primitiva e palavra derivada, terra. Então, terra é primitiva, palavra de origem, certo? As derivadas, as palavras que saem da palavra terra. Então, nós temos lá enterrar, terreiro, aterrar, terreno, e assim vai, tá? Então, ó, palavra primitiva, palavra derivada. Assim começa o processo de derivação das palavras. Continuando, então, nós temos também vários grupos de derivação, tá? Lembrando, palavras derivadas, ou seja, palavras que saem da palavra primitiva, tá? Nós temos vários grupos, então, de derivação. Primeiro grupo, prefixal, ou prefixação. Como que funciona isso? Como que ocorre? Gente, prefixal e prefixação vem de prefixo. Prefixo é o termo que vem antes da palavra primitiva. Então nós temos ali alguns exemplos, ó. Coloquei para vocês alguns exemplos de prefixação, alguns exemplos de prefixos. E olha que interessante, fiz questão de sublinhar os termos ali que são prefixos, né? Então nós temos lá ó, a palavra crer, a palavra ler e a palavra capaz. Crer, ler e capaz são palavras primitivas e por meio de prefixos, por meio da prefixação ou da derivação prefixal, nós vamos formando novas palavras. Pega essa, olha lá, ó. Acrescenta o prefixo des em crer, fica descrer, oposto de crer. Crer é uma coisa, descrer é outra. Então, esse prefixo des formou um outro sentido, certo? E nós vimos quando acontece isso aqui, nós chamamos também de parônimas, mas não vamos confundir isso agora, tá? Vamos lá. Ler, gente, coloca o prefixo re na frente de ler, reler, reler, ok? Vai concentrando aí. Capaz, coloca o prefixo in. Ó, capaz é alguém que tem capacidade, que é bom naquilo, que se desenvolve bem. Incapaz, prefixo in, significa que não é capaz, que não desenvolve, que não manda nada bem, tá? O primeiro grupo, então, da derivação é o grupo dos prefixos. Derivação prefixal ou também chamada de prefixação. Olha o exemplo, certo? Acompanha comigo aí o exemplo. Vai estudando, que é importante você entender isso para a prova. Tá? Até aqui é tranquilo. Prefixo, termo que vem antes do radical. Seguindo. Aí nós temos também o segundo grupo, a segunda classe. Olha lá. Derivação sufixal ou sufixação. O que é uma derivação sufixal, gente? É quando nós usamos os sufixos. E o que são sufixos? Se liga. Bora comigo aqui, ó. Sufixos. Sufixos são termos que nós usamos após a palavra primitiva ou após o radical. Olha lá, ó. Então nós temos aqui alfabetizar, certo? O verbo aí no infinitivo, alfabetizar. Eu coloco o sufixo são, fica alfabetização.
Eu já formo uma outra palavra. O nome disso é derivação sufixal ou então sufixação. Feliz, essa daqui, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, cara, ela recebe vários tipos de derivação, tá? Nós vamos analisar aqui nesse processo aqui como processo de sufixação ou derivação sufixal. Feliz mais o sufixo, mente, feliz mais mente, felizmente. Feliz, primitivo, mais o sufixo mente, felizmente. Aqui, galera, aconteceu o processo de sufixação ou derivação sufixal, certo? Vimos então o período de prefixação, onde utilizamos prefixos para formar novas palavras, e agora o segundo grupo é o grupo da derivação sufixal ou sufixação, que é quando nós utilizamos os termos aí que vêm antes, né, que virão aí depois, antes não, mano, tá maluco? Depois da palavra primitiva, depois do radical. Fechado? Vai gravando, vai prestando atenção nisso. Depois você vai praticar exercícios, enfim, você vai estudar, você vai mandar ver. Refaça os exercícios da apostila, os exercícios que eu passei para vocês nas videoaulas, enfim. Seguindo então, gente, nós vimos ali, olha só, a derivação sufixal, ela pode ser de várias maneiras. Primeiro, derivação sufixal quando envolve nomes. Quando envolve nomes, nós chamamos aí derivação sufixal nominal. Por quê? Porque nós utilizamos nome, papel, riso, são nomes, são substantivos. Então, olha lá, papel, papelaria, riso, risonho. O nome disso é uma derivação sufixal nominal, certo? Derivação sufixal verbal. Se a nominal trabalha com nomes, vem comigo, nominal trabalha com nomes, a verbal vai trabalhar com os verbos, certo? Então nós temos a palavra ali, atual. Nós vamos formar um verbo com ela, atualizar, certo, gente? Prefixação, sufixação nominal, sufixação verbal. Nominal, substantivos, verbal, verbos. Nós temos também a derivação sufixal adverbial, quando nós temos aí os sufixos nos advérbios, ou então sufixos, termos aí que vão formar novas palavras que serão advérbios. Vem comigo, olha lá, feliz. Gente, feliz é um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque é uma característica. Se é um adjetivo, é uma característica, nós vamos transformar esse adjetivo em um advérbio. Transforma o adjetivo feliz em advérbio, nós vamos colocar o sufixo mente. Feliz mais mente fica um advérbio felizmente. Advérbio de modo ou advérbio de afirmação. Fechado? Vamos continuar então. Gente, quando ocorre aí o processo de derivação prefixal e sufixal de forma ao mesmo tempo aí, mas não simultânea. Olha isso aqui, Por que eu estou falando isso? De forma não simultânea. Porque o próximo que nós veremos é de forma simultânea. Os dois juntos, quando não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo. Mas não é o caso ainda. Então vamos lá. De forma não simultânea, por que de forma não simultânea? Porque se eu tirar o prefixo da palavra, a outra continua tendo sentido, ou se eu tiro o sufixo, a palavra continua tendo sentido. Eu vou mostrar para você. Se liga aqui, palavra inicial. Vem comigo, palavra inicial, certo? Então nós temos qual que é a palavra inicial aqui, gente? Primitiva, palavra primitiva, leal. Leal é o cara que é confiável. Você pode confiar nele, pode acreditar, ele não vai dar bola fora, não vai te enganar, não vai passar perto. Leal, certo? Leal, coloca o prefixo des. Palavra primitiva, prefixo radical, sufixo
e a palavra que foi formada. Vem comigo então. Leal é a palavra primitiva, coloca o prefixo des, fica como? Leal mais desleal. Leal mais des, né? O radical é o leal, mais o sufixo. Quando nós temos lá prefixo e sufixos juntos, olha como que vai ficar. Olha a palavra que nós vamos formar, gente. Ó, do radical leal, aqui do radical leal, ó, leal, com prefixo e com sufixo, nós formamos uma nova palavra chamada deslealdade. Prefixo, sufixo. O nome desse processo é derivação e sufixação. Professor, como que funciona isso? Olha só, por que não é simultâneo, gente? Se eu tiro o des, olha a palavra que fica, ó, lealdade. Se eu tiro o prefixo e a outra, né, o restante, continua com sentido, nós chamamos isso de processo de prefixação e sufixação, certo? Se eu tiro o dade, olha lá, desleal. Desleal também é uma palavra. Ocorre o processo de derivação e sufixação. Outro exemplo com a palavra conhecida de vocês, e eu espero que vocês estejam muito felizes. Olha só o processo. Palavra inicial, gente. Feliz, tá? Feliz é a palavra inicial. Eu acrescento o prefixo in ao radical e o sufixo mente. Prefixo in mais sufixo mente, eu terei uma outra palavra formada, infelizmente. Tiro o prefixo in, fica felizmente. Tiro mente, fica infeliz. Nós chamamos esse processo aqui, quando cabe tanto o prefixo quanto o sufixo, nós chamamos esse processo de derivação prefixal e sufixal. Agora, gente, vem algo que é parecido, mas não é igual, tá? Lembrando, ó, então aqui, ó, deslealdade e infelizmente aceita tanto prefixo quanto sufixo. Se eu tiro um dos termos aqui, ou o prefixo ou o sufixo, tem outra palavra que ainda continua fazendo sentido, diferente desse tipo de derivação aqui, ó, derivação parasintética ou parassíntese. O que é isso, gente? Agora sim, pessoal, é o acréscimo simultâneo. Então, simultâneo é o quê? Ao mesmo tempo, prefixo e sufixo, tá? Pega a palavra triste, né? O adjetivo triste, acrescenta prefixo e sufixo nele, ó. Radical, tá? Aqui nós temos o radical, triste, prefixo, sufixo. Gente, quando acontece isso aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma parassíntese. E qual é a diferença da parassíntese para prefixação e sufixação? Aqui, se eu tiro o prefixo, ó, tiro des, olha o des aqui, tiro des, a outra palavra continua com sentido, lealdade. Agora a palavra é o seguinte, gente, tiro o entristecer, tiro o prefixo em, ó, tristecer. Existe a palavra tristecer? Não existe. Isso não existe. Não existe, gente. Ó, tiro em, fica tristecer. Não existe, por isso ela é parasintética. Se eu tiro o prefixo, não tem sentido. Se eu tiro o sufixo, entriste. Você já viu a palavra entriste? O que será entriste? Não tem. Então, derivação parasintética, eu tirando ou o prefixo ou o sufixo, não tem sentido. Certo? Diferente da sufixação, prefixação e sufixação, se eu tiro o des de deslealdade, fica lealdade, continua formando uma palavra.
Aqui eu tenho toda a explicação para você, tá? Você pode em casa treinar isso daqui. Tente pegar outras palavras que são parasintéticas e são prefixação e sufixação para você perceber a diferença entre elas. Aqui nessa parte é toda a explicação que eu já fiz para vocês de forma escrita, para você ler, para você olhar, para você compreender melhor, tá? Ok, vamos continuar então. Ó, temos lá, gente, palavra inicial, mudo. Olha, ó, outro exemplo, mudo, tá? Prefixo e, sufixo e ser. Fica emudecer. Novamente, tem palavra chamada mudecer? Mudecer existe? Não existe. Não existe mudecer. Existe emude? Emude. Não existe também emude. Se eu tiro o prefixo ou o sufixo, não tem sentido. Derivação parasintética. Olha lá, alma. Palavra alma, substantivo. Prefixo des, sufixo ado. Olha como que vai ficar. Desalmado. Gente, existe isso aqui, ó. Almado, existe essa palavra? Almado, não existe almado. Existe o sufixo, tira o sufixo lá, o ado, né? Desalma, não tem também. Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras parasintética ou parassíntese. Seguindo, então ali é uma dica. Essa dica eu já expliquei para você também, certo? Que se você tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra ali continuar com sentido, é derivação prefixal e sufixal. Caso você tira e a palavra perde o sentido, fica incompleta, derivação parasintética. Espero que você tenha entendido. Preste atenção, qualquer coisa, volte novamente a explicação. Beleza? Nas lives também você pode tirar dúvidas comigo, que eu ajudo vocês, tá? Vamos seguindo aí, derivação regressiva. Gente, o que acontece aqui na derivação regressiva? É quando uma palavra ela não é formada por um acréscimo, mas por uma redução. Ela perde letras. Olha o que acontece. Comprar é um verbo, certo? Comprar é verbo. Perdeu o R, fica compra. Ó, comprar, compra. Derivação regressiva. Verbo substantivo. Beijar, verbo no infinitivo. Beijar, verbo, perdeu o R, trocou pelo O, beijo. Nós chamamos isso de derivação regressiva. Tá certo, galera? Seguindo então, essa daqui é muito importante também. Cai nos vestibulares, cai aí nas provas que vocês farão. Derivação imprópria. Galera, o que acontece com a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando ocorre a mudança de classe gramatical na palavra. Exemplo, um substantivo que passa a ser um verbo, ou um adjetivo que desempenha a função de um substantivo. Relaxa, nós vamos ver cada caso, tá bom? Derivação imprópria, é importante que você saiba o seguinte: a derivação imprópria é a mudança da classe gramatical da palavra. Então preste atenção. Primeiro caso de derivação imprópria que nós temos, galera. Se liga, ó. Primeiro caso, os adjetivos que passam a ser substantivos. Preste atenção nisso. Adjetivos que são características passam a ser substantivos, nomes. Olha o exemplo, pessoal. Os bons serão contemplados. Bons, originalmente, etimologicamente, ó que chique, né? Etimologicamente é em sua origem, tá? Então, bons, originalmente, é um adjetivo. Mas aqui, nessa frase aqui, devido ao artigo os, viu ali que eu até sublinhei o artigo os, por causa do artigo os, o adjetivo bons desempenha a função de um substantivo. Por que acontece isso então, professor? O adjetivo passou a ser substantivo. Por quê?
por causa do artigo na frente dele. É uma das maneiras de ocorrer aí a derivação imprópria. Derivação imprópria é quando a palavra muda, tá? Sofre a mudança na sua classe gramatical. O primeiro caso foram os adjetivos que se transformaram em verbos. Gente, segundo caso, caso número 2. Se liga, ó. Os particípios, que são os verbos, né? Ado, ido, feito, sido, tá? São as formas verbais. Particípios que passam a ser substantivos ou adjetivos. Olha o exemplo. Olha como que funciona. Aquele garoto alcançou um feito. Feito é uma forma verbal particípio. Agora, por causa do então feito é um particípio curto, irregular. Por causa do artigo ele passou a desempenhar a função de um substantivo. Beleza? Alcançou um feito, alcançou uma marca. Certo? Vimos 2 casos, então, de derivação imprópria. Derivação imprópria é quando as palavras mudam de classe gramatical, desempenham outra função. Seguindo, terceiro caso, gente. Os infinitivos, que são os verbos terminados com R, falar, descer, subir, andar, pegar, você já entendeu? Os infinitivos passam a ser substantivos. Aqui, deixou de ser infinitivo e passou a ser substantivo, ocorre o que nós chamamos de derivação imprópria. Se liga no exemplo. O andar de Roberta era fascinante. Andar, originalmente, andar é um verbo no infinitivo, forma verbal infinitivo. Pelo fato de ter aqui o artigo andar deixou de desempenhar uma função de verbo no infinitivo e passou a desempenhar a função de um substantivo. O andar deixou de ser andar verbo e passou a ser substantivo. Outro exemplo, o badalar dos sinos soou, emitiu som, soou na cidadezinha. O badalar. Badalar é verbo no infinitivo. Badalar, tocar, né? Emitir som, enfim. Repetir. Badalar deixou de ser verbo no infinitivo e passou a ser substantivo. Por quê? Por causa do artigo. Devido ao artigo, deixou de ser verbo e tem a função de substantivo. Certo? Quarto caso, gente, os substantivos que eles passam a ser aí adjetivos. Nós vimos o primeiro, que eram os adjetivos que passavam a ser substantivos. Aqui é diferente. Substantivos originalmente, que passam a ser adjetivos. Olha os exemplos. Se liga. O funcionário fantasma foi despedido. Fantasma, originalmente, é um substantivo. Agora, aqui não. O funcionário fantasma é uma característica do funcionário. Quando desempenha uma característica, nós trocamos aí de substantivo, passa a desempenhar uma função de adjetivo. Tá ligado aí? Você entendeu? Então, substantivos funcionando como adjetivos. O nome disso é derivação imprópria. Certo? Amém, amém, amém? Partiu. Ó, outro exemplo. O menino prodígio. Gente, prodígio originalmente é um substantivo. Certo? Aqui desempenha a função de adjetivo. É uma característica do menino. Como que era esse menino? Prodígio. Cheio de qualidades, características, enfim. Tá? O menino prodígio resolveu o problema. Derivação imprópria, os substantivos sendo transformados em adjetivos. Número 5. Quinto caso de derivação imprópria. Os adjetivos que passam a ser advérbios. Advérbios são palavras que qualificam o verbo, que indicam várias circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo e assim vai, tá? Aqui, por exemplo, circunstância de modo. Ó, baixo, originalmente, baixo é um adjetivo. Aqui, a palavra baixo deixa de desempenhar a função de adjetivo e passa
a desempenhar a função de um advérbio. Falei baixo para que ninguém escutasse. Baixo aqui é o modo, a maneira com a qual esse sujeito estava falando, o modo que ele estava falando, tá? Aqui, então, baixo não é adjetivo e sim advérbio. Sexto caso, palavras invariáveis que não mudam nem para masculino e feminino, nem para plural, enfim, tá? Não variam, não mudam. Palavras invariáveis que passam a ser substantivos. O exemplo, porquê, né? Tá. Não entendo o porquê. Gente, o que acontece aqui? Porquê é uma conjunção explicativa. Deixa de ser conjunção explicativa e passa a ser um substantivo. Não entendo o porquê, não entendo o motivo, não entendo a razão, não entendo a causa. Fechado? Nós, substantivos próprios, nome de um sujeito, de um indivíduo dentro de toda a existência humana, né? Nome de um indivíduo que torna-se substantivos comuns. Como assim? Aquele coordenador é um Caxias, gente, é um chefe severo e exigente. Caxias era um nome aí, era um nome próprio. Então aqui deixou de ser um nome próprio e passou a desempenhar a função de um substantivo comum. Beleza? Então nós vimos ali o seguinte, gente, nós vimos ali todos os casos que envolvem o processo de derivação. Derivação, nós temos a palavra primitiva, que é a palavra de origem, e as palavras derivadas. Para que tenhamos palavras derivadas, nós vamos colocar prefixos, que são termos que vêm antes da palavra primitiva, ou então sufixos, que são termos que virão depois da palavra primitiva. E aí nós temos vários grupos das palavras, dos grupos do processo de derivação, certo? Gente, seguindo então, nós vamos para o nosso segundo grupo de processo de formação de palavras. Olha lá, formação de palavras por composição. Esse aqui também é muito importante, então se liga aí, você vai ver que o bagulho é interessante. Composição, mais de um núcleo, mais de um radical, mais de uma palavra. Por isso ele recebe esse nome. Derivação, uma palavra, um radical, um núcleo. Composição, mais de um. Vamos lá então. Composição é o processo, como eu falei para vocês ali, que tem mais de um núcleo, mais de uma palavra, tá? Então por isso ele recebe o nome de composição. Vamos ver quais são os núcleos desse processo de palavras formado pela composição. Se liga, nós estamos vendo aí, ó, dois grupos principais e aí eles vão se dividindo aí nos subgrupos, tá? Então vamos lá, ó. Composição por justaposição. Lembrando que é uma revisão. Justaposição significa o quê, gente? Que nós unimos, juntamos mais de uma palavra, mais de um radical e não ocorre alteração fonética, não ocorre perda de som. Não tem perda de som, né? Não vai perder som. Isso é o processo de justaposição. Nome feio, mas acontece em língua portuguesa, tá? Justaposição, então, é quando, ao formar novas palavras, juntar mais de uma, não ocorrerá a alteração do som, a alteração da fonética. Alguns exemplos, né? Passatempo, vem do verbo passar mais tempo, ó, passatempo. Quinta-feira, duas palavras formando uma nova. Duas palavras formando uma nova. Girassol, vem do verbo girar mais sol. Perceba que até eles acrescentaram um S ali para que não houvesse a perda do som, gente. Para continuar o som. Justaposição, não tem perda de som. Girassol, girar mais sol. Couve-flor, duas palavras formando uma nova. Girassol ali, eu expliquei para vocês já, eles acrescentam um S
para que continue, para que se mantenha o mesmo som. Processo de composição por justaposição. Justaposição é quando não tem perda fonética, não perde nenhum som. Diferente da aglutinação. Olha aqui, ó, aglutinação. Aglutinar também é juntar. Então, quando ocorre ali a aglutinação, só que ocorre ali a supressão. O que é supressão? Perda. Suprimir é tirar. Quando então acontece ali a perda de alguns dos elementos fonéticos de pelo menos uma letra, enfim, acontece aí a aglutinação. A aglutinação quando uma palavra é formada juntando aí outras, outros radicais, outras palavras primitivas, forma-se uma nova palavra, mas existe a perda de sons. Se liga nos exemplos. Em boa hora, formou a palavra embora. Ó, em boa hora. Vários sons. Embora. É diferente. Perde sons, perde letras, tá? Fidalgo. Fidalgo é filho de algo. Refere-se, então, aos nobres, à família nobre, tá? Fidalgo, filho de algo. Hidrelétrico vem de hidro mais elétrico. Tiro o, olha lá, acrescento o acento e é formada aí uma nova palavra. O nome disso é aglutinação, formando novas palavras, mas havendo aí perdas de som. Planalto vem de plano alto, plano mais alto, planalto, certo? Ao se aglutinarem ou ao aglutinarem-se, os componentes subordinam-se a um acento tônico, o do último componente, tá? Então ocorre ali o processo de aglutinação. Gente, o próximo processo de composição é composição por redução. Nós vamos reduzir a palavra, nós vamos reduzir até mesmo aí a palavra em siglas, se for o caso, tá? Redução, então, algumas palavras, elas apresentam ao lado da sua forma plena, uma forma reduzida, tá? Nós vimos lá a regressiva. O que é a regressiva? Quando há perda de letras. Reduzida é quando nós vamos formar uma palavra diferente. Reduzir é diferente de regressiva, tá? Se liga lá. Ó, automóvel, por exemplo, se fosse regressiva, tiraria uma letra, duas no máximo. Como aqui é reduzida, a redução, nós vamos chamar de alto, beleza? Como se fossem siglas. Cinema vai reduzir para cine. Microcomputador, micro. José é o Zé. O Zezinho é o Zé, tá? Como exemplos de redução ou simplificação de palavras, podem ser citadas também as siglas, muito frequente ou muito frequentes na nossa comunicação atual. Nós aí estamos numa sociedade que é cheia, recheada de siglas, certo? Hibridismo. O que é o hibridismo? São palavras diferentes, radicais diferentes, palavras primitivas de línguas diferentes. Olha isso. Quando nós juntamos palavras de línguas diferentes, nós temos o que nós chamamos de hibridismo. Olha lá, ó. Automóvel. Qual é aí a origem de automóvel? Auto, grego, móvel, latim. Auto, grego, móvel, latim. Automóvel. Grego e latim são línguas diferentes. Endovenoso, na veia, né? Endovenoso é na veia. Endo, grego, venoso, latim. Próxima. Burocracia. Essa aí não é só grego e latim, ó. Então vamos lá. Burocracia. Buro, francês, e cracia, grego. Então juntou francês e grego e nós temos aí a formação de uma nova palavra. Quando formamos novas palavras com línguas de países diferentes, o nome disso é hibridismo. Bora!
Onomatopeia. Gente, as onomatopeias são bem interessantes. São as palavras aí que são formadas, que são escritas, enfim, para tentar reproduzir, imitar sons. Então, olha lá, ó, nós temos alguns exemplos. Então, as onomatopeias são as palavras usadas para tentar reproduzir os sons ou os ruídos, tá? Se liga, ó. Vou ficar lendo aqui, miau. Miau, gente, é a representação do som do gato, né? Zum, zum. Tem um zum, zum aí, um barulho. Piar, quem que vai piar? O pintinho. Tinir, né? Tinil, passou tinindo. Urrar, chocalhar, cocoricar, etc. Tic-tac, zum, plaft, bum. Tudo isso nós chamamos de onomatopeia. Galera, nós estamos encerrando aqui a nossa revisão de hoje. Então, estude os dois processos. Processo de derivação e processo de composição. Derivação, quando nós usamos uma palavra, um núcleo, palavra primitiva, com as outras que vão sendo feitas, que vão sendo derivadas, que vão sendo produzidas através do primitivo. Processo formado de composição, mais de um radical, mais de uma palavra se une, formando assim outras palavras. Eu espero que as suas dúvidas sejam sanadas, tá? Qualquer coisa, na live nós tiramos essas dúvidas, é só perguntar que a gente tenta esclarecer de uma maneira bem top, bem objetiva. Fechado? Galera, muito obrigado pela participação, por ficar me ouvindo nessa aula online, nessa aula gravada, né? Até a próxima, tamo junto, foi a aula de gramática, revisão de gramática. É nóis, estuda pra prova, valeu!